Olá pessoal, como vocês estão? Hoje vamos falar sobre a evolução do direito do trabalho. Primeiro a gente vai abordar a evolução dessa área do direito no mundo e posteriormente a gente vai falar dessa evolução especificamente no Brasil. Eu já adianto para vocês, pessoal, que quando a gente fala de evolução do direito do trabalho no mundo, nós estamos fazendo uma generalização. Obviamente que em cada um dos países essa evolução vai se dar com as suas especificidades, como por exemplo no Brasil. O Brasil ele teve algumas das fases igual ocorreram ao longo do mundo, mas vocês vão observar que ocorreu um pouquinho tardiamente se comparado com outros países, principalmente os países europeus. Então veja bem, quando a gente fala de evolução do direito do trabalho no mundo, nós estamos fazendo uma generalização e uma generalização, pessoal, que leva em conta muitos países europeus, tá? Principalmente França, Inglaterra, que tiveram, né, em alguns movimentos, a efervescência da necessidade de se criar uma área que protegesse os trabalhadores, pessoal. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente tem que entender é que existiram algumas fases do desenvolvimento histórico no qual nós não podíamos falar de direito do trabalho. E isso acontece porque para a gente conseguir falar de direito do trabalho, nós precisamos ter, primeiramente, o trabalho livre. Tá, pessoal? E acontece que nós sabemos que ao longo da nossa história nós tivemos algumas fases históricas nas quais se utilizava o trabalho escravo. Isso acontece, por exemplo, na antiguidade. Durante a antiguidade grega e romana, nós tínhamos o desenvolvimento do trabalho pelas fases, pelas camadas mais pobres da população, como por exemplo os escravos que conseguiram sua liberdade ou os próprios escravos que ainda existiam. Então você observava na antiguidade uma relação do trabalho com um significado negativo. Não era bonito você falar que trabalhava, né? Na verdade, o trabalho ele era relegado a essas camadas da população que eram entendidas como inferiores. Os nobres, os pensadores, eles na verdade não trabalhavam, eles na verdade desenvolviam teorias, desenvolviam política, mas naquela época a estrutura social ela acabava relegando o trabalho como uma coisa negativa, como uma coisa que não se relacionava com o desenvolvimento intelectual e consequentemente era colocada para escravos e pessoas mais pobres exercerem. Inclusive, pessoal, é interessante a gente observar que a palavra trabalho ela vem de uma origem latina que significa que é tripalum, né? Tripalum, na verdade, tem um significado de instrumento de tortura. E aí vocês já observam que a palavra trabalho tinha naquela época um desenvolvimento, um significado muito íntimo com algo negativo, tá? Obviamente que hoje em dia esse significado, essa origem etimológica da palavra, ela acabou perdendo a relação com a palavra em si, porque hoje em dia nós temos uma relação social do trabalho como algo que enobrece o homem, como algo que é necessário para o desenvolvimento, né? Tanto que hoje em dia é muito comum quando você conhece uma pessoa, você perguntar o que ela faz. Então, vocês percebem que a sociedade, atualmente, ela valoriza muito o trabalho, né? Como algo que vai garantir subsistência, como algo que enobrece o homem. Uma pessoa que não trabalha, ela é tida como, muitas vezes, uma pessoa que não tem um valor social tão grande como alguém que trabalha, né? Os desempregados, por exemplo, as pessoas têm vergonha de falar que estão desempregadas, as pessoas têm vergonha de falar que não exercem ou não estão procurando nenhum tipo de trabalho, tá? Mas, naquela época, fato é que havia essa associação de trabalho com algo negativo, tá? E aí, pessoal, obviamente, havendo essa relação do trabalho com a escravidão, não tínhamos trabalho livre. E enquanto havia escravidão, não se poderia falar consequentemente em direito do trabalho, né, em trabalho como um contrato de trabalho, pois era uma coisa que era relegada aos escravos, e os escravos, naquela época, eles eram tidos como objetos, não titulares, indivíduos que possuem direito, ok?
E aí, pessoal, o que acontece, e o que eu acho interessante a gente comentar aqui, é que eu falei para vocês que o trabalho ele poderia ser exercido por escravos, mas também por pessoas livres, mais pobres e tal. O que acontece é que muitos indivíduos, eles conseguiam comprar a sua liberdade por alguma forma. Então, eles ganhavam, de repente, o respeito da pessoa que o possuía, esse escravo, porque conseguiu alguma coisa que o seu senhor almejava muito, ou eles conseguiam comprar a sua liberdade com algum dinheiro que conseguiram de alguma forma. Então, haviam poucas situações, poucos indivíduos que conseguiam comprar a sua liberdade. E aí, o que esses indivíduos fariam depois que comprassem essa liberdade, né? Eles eram indivíduos livres, mas não tinham como se garantir a sua subsistência. Por isso, eles tentavam exercer algum tipo de trabalho. E aí vem a figura do locatio conductio operarium, que era uma forma, um contrato de locação de mão de obra. É uma figura, pessoal, que muitos doutrinadores entendem como a origem do contrato de prestação de serviço. E aí vocês já observam que, na verdade, tem mais relação com o direito civil do que com o direito do trabalho em si. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de direito do trabalho, nós temos uma relação na qual nós protegemos o trabalhador hipossuficiente. Muito bem. Mas aqui, na locatio conductio operarium, vocês tinham uma prestação de serviço, em contrapartida tínhamos o pagamento de um valor, mas não tínhamos qualquer proteção ainda, tá? A única coisa que havia era uma necessidade de você respeitar repousos festivos, né? Então, datas de celebração eram respeitadas, mas fora isso, você não tinha qualquer direito. Então, o indivíduo, ele acordava com quem queria a prestação de serviço que aquela prestação seria feita e havia o dinheiro pago em troca, mas não havia nenhum tipo de prestação, fora isso, nenhum tipo de direito, nenhum tipo de tutela para aquele trabalhador que estava prestando esse serviço. Por isso que a doutrina entende que, na verdade, é uma fagulha de direito civil e não uma fagulha de direito do trabalho. Mas fato é que já era, pelo menos, um contrato de prestação de serviço que começou a ocorrer de forma livre, tá? Porque esses indivíduos, eles eram livres, eles não eram mais escravos. Eram poucas ocorrências, mas efetivamente ocorria, então tá aqui para vocês a menção, ok? Com isso terminamos esse bloco, mas volta já que daqui a pouco a gente vai continuar a falar da evolução do direito do trabalho no mundo.